Eu queria passar, então, a palavra para Candice Viana, que nos representa aqui pelo Itamaraty e vai falar para a gente um pouco sobre a Índia e sua inserção no cenário global. Bem-vinda, Candice, a palavra está contigo. Obrigada, Gabriel, obrigada a todos, agradecendo também à universidade por estar proporcionando esse debate e ao grupo de estudo e toda a equipe que tem trabalhado há muito tempo para realizar isso. Realmente, como você falou, vocês podem ver aqui que eu estou praticamente uma caverna, né? Acabei de chegar, então estou me instalando ainda em Brasília. Eu estava morando na Índia, como o Gabriel mencionou. Só um disclaimer, assim, eu sou diplomata de carreira, mas lá eu estava de licença em Itamaraty. Então, as minhas ponderações aqui vão ser totalmente em caráter pessoal, né? Mas falar de Índia, para mim, é muito fascinante, né? Não só pelo laço emocional que eu tenho com o país, porque minha filha nasceu lá, mas porque é um país muito complexo, né? Até como o Stunka estava falando, né? As civilizações asiáticas, elas têm muita história e milenária, né? São civilizações milenárias que vão beber de várias fontes e então a Índia tem muitas camadas, né? Que é muito difícil você penetrar. Eu acho que até hoje a única coisa que eu sei é que eu não entendi nada, né, da Índia. E eu até brinco assim, né? Que se a gente fala que Brasil não é para principiante, né? A Índia não é nem para experts, né? Porque realmente é uma sociedade bastante complexa, mas é realmente muito fascinante com todas as suas contradições. Eu preparei uma apresentaçãozinha, acho que, Larissa, se você puder colocar, é uma breve apresentação, só para ajudar a guiar as nossas reflexões, né? Então, a ideia é tratar o que é essa Índia, que agora se coloca no século XXI, com bastante assertividade, querendo influenciar essa nova ordem global. E eu coloquei até um termo que eles usam, né, que vem do sânscrito, que é o Vishwaguru, que é a Índia como master to the world, né? É bem ambicioso, né? No sentido de nós não vamos agora só aceitar a ordem e manejar dentro dela, mas a gente também quer ser uma voz de liderança de mudanças estruturais. Podemos começar, então. Bom, então, que Índia é essa que a gente está falando, né? Porque essa Índia, acho que tem pouco conhecimento no Brasil da Índia e várias imagens e estigmas, né? Então, ao mesmo tempo que ela é um polo tecnológico, né? Tem tecnologia de informação, né? Que aqui eu pus até uma foto de Hyderabad, que é uma cidade incrível, né? Com um polo tecnológico, um outro polo, né, também tem Bangalore e tal. Ao mesmo tempo você sai na rua, vai comprar uma verdura ali, né, no vendedor que está na rua, né, porque 90% da economia é informal, e eles pesam exatamente assim, como está nessa imagem, eles usam essa balança, não é uma brincadeira, assim, eu fiquei, toda vez não deixava de me chocar essa cena de eles usarem uma balança com pezinhos mesmo, né? Então, muito interessante. A Índia chega nesse século XXI com todas as suas contradições, né? Candice, eu via um comentário, desculpa, eu via a foto da imagem, já imaginei que se fosse Panipuri já da... Não, ainda tem os Panipuris é uma história à parte. Mas você também, o Gabriel morou lá também, então ele conhece bastante essa realidade, né? Eu sempre me lembrava muito, assim, andando na rua, do conceito do Milton Santos, né? De acumulação desigual de tempo. É a clara acumulação desigual de tempo. Vamos passar para frente, tá? Então, que Índia é essa, né? Só para a gente pintar um cenário bem básico, com alguns dados bem básicos só para entender. Eu coloquei o dado brasileiro para a gente ter uma baliza de comparação, né? Em termos de economia, uma economia pujante, que hoje está como sexta economia, mas já esteve maior no ranking e tal, e disputa sempre essa quarta, quinta, sexta posição, e que todas as projeções indicam que 2050 vai ser a segunda maior economia, né?
um crescimento do PIB, que dados de 2021 são bem distorcidos, né, por conta da contração do ano passado, mas esse ano, pelo FMI, projeções do FMI, são 12% de crescimento. O ano passado encolheu 8%, né, então também, mas o anterior, em anos normais, eu estava no patamar de 6%, 7%, 8%. Então, crescimento expressivo, né? Um PIB per capita, no entanto, que é muito baixo, né? Comparando ali com o Brasil, está em torno de 2.200 dólares per capita, o Brasil está com 7. Aí a gente já vê também o desbalanço, né? Em termos de população, a Índia está chegando a 1,38 bi, né? Que assim, são quase 7 Brasis. E projetando para ser o país mais populoso do mundo, passando a China logo na próxima década. Agora, índices de pobreza bem altos, né? Mas, em termos de desigualdade social, está melhor na foto do que nós, por exemplo. Então, apesar de todos esses contrastes que ela traz, né, a gente ainda consegue ser campeão nesse quesito. E acho que em termos de sociais, eu acho que é importante também trazer que a Índia, ela está, né, acho que é muito, a gente vê isso na mídia o tempo inteiro, momento de que as tensões religiosas estão muito presentes, né, com o governo nacionalista hindu, né, que baseia sua ideologia na Hindutva, né, que é um componente bem forte do hinduísmo, mas, e também com perseguições a minorias. Tem várias medidas que foram tomadas, como aquele Citizen Amendment Act, que causou um grande rebuliço e protestos, né, foram salvos pela pandemia, que voltaram para casa. Quer dizer, o governo foi salvo, né, porque causou grande protesto nas ruas, que discriminava justamente a população muçulmana, que é uma minoria, mas, quer dizer, 14% da população da Índia é mais do que um Brasil. Então, uma minoria que é muita gente, né? E, claro, então esse governo, ele tem esse viés fortemente hindu nacionalista e com medidas discriminatórias e também que instiga, né? Brinca um pouco com isso, né, para aumentar sua popularidade, e instiga essas violências comunais também, né? Então, nem tudo é por parte do governo, muitas coisas vêm por parte das desconfianças comunais também, mas que, obviamente, ela é fomentada, né, por uma série de declarações, e principalmente do ministro do Interior, né, Amit Shah, e tudo mais. E outra questão é das castas, né? É um tema muito delicado para você tratar com um indiano, né? E muitos vão dizer, não, castas não existe mais, porque na lei não é proibido e tudo, mas é impressionante, você sabe, a gente não sabe, mas eles sabem, todo mundo, quem quer, qual casta que é, e isso é um fator ali que está presente e arraigado na sociedade, é muito difícil você desfazer. Lembro quando eu estava lá, eu estava trabalhando numa ONG indiana, e a gente ia fazer muitas visitas ao campo, né, na época para a Covid, e visitar esses vilarejos rurais, e eles eram assim, tinha um povoadinho aqui, aí você andava um pouquinho, tinha um povoadinho ali, tinha um povoadinho, e depois eu descobri que aquele aglomeraçãozinho ali, era uma casta, aí no outro ali era outra casta. Então, fisicamente, em alguns lugares, né, as zonas rurais talvez mais presente, essa questão está muito clara, né? Então, são contradições que a Índia carrega consigo e que são de difícil superação, né? Bom, agora eu trouxe uns elementos também de hard e soft power, só para a gente ter presente que, claro, a Índia é uma potência nuclear, né? E desde 2005, com aquele acordo com os Estados Unidos, né, acabou sendo reconhecida como potência nuclear, com diverso acesso, e claro, ela está localizada numa região que a gente vai tratar mais para frente. Ela é o maior comprador de armamentos do mundo, né? Com um exército também bastante famoso, obviamente, pela população que ela tem. Atualmente está como
com um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas também, como nós, tem pretensão a assento permanente, né, porque se vê na condição de ser representada ali no Conselho. Aí, os instrumentos de soft power, bom, trata primeiro de cultura. Bom, o que é mais conhecido é Bollywood, né? Mas aqui no Brasil chega um ou outro filme que são interessantes e tal, mas a difusão na região é muito grande. É um instrumento de soft power bem poderoso, inclusive vários países da região falam praticamente hindi, né? Porque pela influência cultural da Índia. E cooperação é muito interessante, porque a Índia tem se colocado agora como provedor de cooperação e desenvolvimento a outros países, né, dizendo, bom, eu já estou em condições de não de receber cooperação, mas de prestar cooperação a outros países. Então, até isso veio antes do governo Modi, né, com Singh, que ele até recusou, falou, não, agora ainda não vai mais receber, agora a gente vai ser um país que vai prestar cooperação. E até manda ajuda até para os Estados Unidos, né, na ocasião do furacão Katrina e tudo. Posição que agora eles tiveram que rever por conta do Covid, aí eles aceitaram, né, diversas doações nesse contexto. Bom, vamos para a próxima. Para entender a Índia, a gente tem que olhar para o seu entorno, né? Acho que falar de relações internacionais e geopolítica é falar também de geografia, não tem como escapar. O elemento geográfico, ele é inexorável, né? Então, onde que ela está no mundo, né? Ela está numa região que é muito diferente da nossa, né? Ela está numa região que está crescendo, que o eixo, né? Obviamente, esse mundo, né, que o professor Stonkin pontuou, esse mundo que é o pós-ocidental, né, ele está se deslocando o eixo justamente para a Ásia, para essa região, com a ascensão da China, do Sudeste Asiático, da Índia também. E então isso muda todo o papel que a Índia pode ter no mundo, né? Eu trouxe o conceito aqui do sul da Ásia, porque isso é muito claro para os indianos e nem sempre é bem trabalhado aqui no Brasil, a gente, né, geralmente não tem tanto conceito, não usa tanto esse conceito do sul da Ásia, que eles delimitam uma região geográfica, né, que é o sul da Ásia, que, bom, depende um pouco, né, não tem oficialmente que é o sul da Ásia, mas a Índia entende como a Índia e a sua esfera de influência mais direta, que é o Nepal, o Butão, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, né? E alguns colocam Myanmar dentro disso, colocam Paquistão, mas aí é uma coisa mais fluida. Bom, mas esses primeiros países, eles estão diretamente na área de influência da Índia, né? A Índia, bom, por exemplo, o Butão depende militarmente, né, da Índia, né? O Bangladesh foi criado, né, praticamente com a interferência indiana, né, na guerra com o Paquistão. Então, são países que a Índia entende que tem que manter sua influência, que hoje já se encontra ameaçada pela China, né? Não só pelo Belt and Road, mas também por outros tipos de cooperação que a China está acabando ameaçando essa hegemonia, digamos assim, da Índia no seu entorno. E, claro, as tensões que existem na região, bom, a Caxemira, né, que é uma região de conflito, né, de disputa, é um território de disputa, que eles tentam manter, né, na esfera bilateral, mas obviamente acaba se internacionalizando. E ainda mais com a medida indiana, né, de 2019. O Modi é um grande estrategista, né? Ele, assim que ele foi eleito com grande popularidade, uma das primeiras ações dele foi revogar o artigo 370 da Constituição, que concedia, que era aquele acordo, né, que dava relativa autonomia à região da Caxemira, né? Ele revogou e realmente teve uma repressão
ferrenha, né, na Caxemira, né, com presos políticos, né, sem, obviamente, nenhum julgamento. Tem até colegas lá que foram presos do dia para a noite, cortaram acesso à internet, né, e que, aliás, é uma prática que o governo indiano tem adotado com certa frequência para reduzir tensões sociais. E, enfim, tem o Paquistão ali no lado, né, que é uma tensão constante, né, uma rivalidade histórica desde a criação, e a China, que sempre foi historicamente sempre foi uma fonte de tensão muito grande com a Índia, que, claro, começa a emergir, não é emergir não, né, acho que já se consolidou aí como um ator, uma potência, né, e a Índia está ali do lado, né, vendo aquilo acontecer, e obviamente é receosa. É muito interessante essa relação entre a Índia e a China, porque acho que ela reflete um pouco essa dualidade asiática, né, porque aqui, acho que pra gente, assim, ou é preto ou branco, né, e na Ásia as coisas são, é preto e branco, né, e é mais ou menos isso que acontece no relacionamento com a China, porque não é que eles entram em confronto direto, acho que nenhuma das partes quer entrar em confronto direto, mas pontualmente eles chegam na via de fato, né? Como recentemente no Ladakh, naquela região ali no norte da Índia, em que é um território em disputa também, que é a linha de controle efetivo, né? Ninguém sabe muito bem onde ela está. E de fato houve, bom, o que os indianos dizem que foi uma agressão chinesa e houve mortes de ambas as partes, coisa que não acontecia há muitos anos. Então, a coisa que então, realmente a relação deteriorou bastante, né, entre a Índia e a China. Isso também motivou uma série de políticas da Índia com relação a seu realinhamento mais com potências ocidentais, né? Mas também, ao mesmo tempo, eles conseguem encapsular esse conflito, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eles estão se matando na fronteira, né? Mas eles conseguem continuar tendo um diálogo de alto nível, até em formato de presidentes, reuniões informais, mas tem. E participar de fóruns, né? E não entrar em um conflito aberto, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu coloquei essa frase de Jaishankar, que é o ministro de Relações Exteriores, né? Que a multipolar world should have a multipolar Asia at its core. Então, ele entende que o foco está se mudando para a Índia e que a Índia a Ásia, e que a Ásia tem que ser multipolar, né? Porque eles não vão aceitar uma Ásia unipolar com a concentração de poder na China. Bom, vamos. Só outras questões aqui questões marítimas, mas só brevemente, né? Porque se você olhar aqui o mapa, você vê que todo o comércio que sai da Índia, né, e vai para o Ocidente, passa ali pelo Estreito de Malacca, e depois vai pelo Baía de Bengala, né, naquela região. Então, é muito estratégico. Até se vocês forem ver bem embaixo ali de Mianmar, tem tem umas ilhas bem pequenininhas, são as ilhas de Andaman, que são extremamente estratégicas, né? Na verdade, são um paraíso também na Terra, né? Mas extremamente estratégica como proposto militar e para que a Índia possa ter controle dessas rotas marítimas, né? Bom, vamos passar. Um pouco da política externa, né? Como eu disse, o Modi tem imprimido essa política externa bem assertiva, enérgica, tal, que tem colocado, sem sombra, assim, claramente ele tem falado, nossa aspiração queremos ser um leading power, né? A gente não quer mais ser um balancing power, né? E a gente está disposto a assumir nossas responsabilidades globais para fazer condizente a essa nova postura que a gente quer ter. E isso decorre do quê? Uma leitura geopolítica, né, da classe política, de que o mundo, a ordem está em transformação, né, com a multipolaridade,
que também as contradições entre o relacionamento da Índia, dos Estados Unidos e da China, tem um monte de contradições ali, né, que é uma rivalidade, mas ao mesmo tempo uma dependência. É um mundo em que o multilateralismo tem sofrido, né, reveses. Os pilares econômicos e políticos têm se reequilibrado para a Ásia. Então, dentro desse mundo de transformação, abre espaço para que novas potências emergentes e potências regionais possam atuar mais, e não só atuar na sua região, mas atuar para, como se diz, reformatar essa ordem, né, que está em processo de transformação para condizer com seus próprios interesses, né? Então, não vamos ser um espectador desse mundo transformador, vamos influenciar esse mundo de transformação para satisfazer nossos interesses como nação, né? E também entende que é um mundo que tem convergências também e permite issue-based arrangements, né? Então, em vez de você se alinhar, né, como era o mundo da Guerra Fria, totalmente a uma potência ou outra, a um país ou outro, não. Assim, dependendo do assunto, a gente pode ter uma convergência mais aqui, a gente pode ter uma posição similar aqui, então, em diferentes fóruns, a gente pode ter diferentes alianças, e é um espaço que eles chamam para múltiplas parcerias, né, multiple engagements, por isso que eles querem ter uma participação bastante ativa. Então, então a Índia se coloca, ela está passando por esse reposicionamento, que acho que, né, eles se colocam como uma quebra agora, mas acho que já vinha antes acontecendo, mas agora ela acontece com muito mais autoconfiança, né? Então, a ideia de que a Índia é uma das maiores economias do mundo, vai ser a segunda maior economia do mundo, a gente tem uma civilização milenar, milenar, nós, né, com esse discurso nacionalista, hindu, das nossas tradições, que a gente tem para apresentar ao mundo, e então se coloca com muita autoconfiança a participação na ordem. Então, a ideia de que, por exemplo, até a Índia, ela traz, né, era uma dos patrocinadores do não alinhamento, no movimento dos não alinhados, então, e sempre priorizou um pouco essa ideia de ficar ali, fazer manter o seu espaço, né, sem muitas alianças que possam engessar a sua atuação, ela vai desse não alinhamento para o que eles têm chamado agora de multi-alinhamento, né, e também de uma independência estratégica. E por isso, né, esses multiple engagements aí que têm sido muito valorizados recentemente, com uma participação ativa no G20, no BRICS, que eles acabaram de ser o anfitrião, né, do Quad, né, que é o Quad, que é uma força muito importante no Pacífico, né, que é os Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. A Índia sempre foi um pouco reticente em institucionalizar o Quad, sempre o Quad acontecia em nível de senior officials, mas recentemente, acho que 2019, teve uma reunião ministerial, então elevou um pouquinho mais o perfil do Quad, justamente porque a Índia se viu numa posição em que, né, com o conflito ali na fronteira com a China, e eles precisavam recorrer mais a essas forças, essas potências ocidentais para fazer face à China, né? A parceria da Índia com a ASEAN, né, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ela tem sempre engajado nesse diálogo, essa parceria com a ASEAN, e também com a Organização de Cooperação de Xangai. Então, são só alguns, obviamente tem vários outros em formato trilateral, também com o Japão, com o Rússia, enfim, mas só para ilustrar essa tentativa de multialinhamento, de participação em diversos formatos. E, obviamente, a política externa indiana ela está muito atrelada ao conceito do Indo-Pacífico, né? Que agora se fala muito no Indo-Pacífico, né? Com a ascensão da China, que seria uma ideia de como a gente entende a região, é uma forma mais
ampla, de forma a englobar a Índia no Pacífico também, porque na região a Índia é o único país que pode fazer esse contraponto à China. Então, a ideia de que o Indo-Pacífico tem que ser uma região pacífica, livre, pacífica no sentido de paz, livre e aberta, né? E colocando também, tentando conter um pouco a China e a assertividade da China, até no Mar do Sul da China, né? Todos essas ações mais assertivas da China na região. Então, vamos para frente. Mas uma coisa que é interessante também no Indo-Pacífico é que é um conceito, mas qual que é a delimitação geográfica? Ninguém sabe, né? Está em construção. Então, se para os Estados Unidos o Indo-Pacífico pode começar na Índia para o seu leste, né? Para a Índia, o seu leste e o seu oeste são igualmente importantes, porque a oeste você tem o Paquistão, né? Então, a sua geografia ali não está só cuidando da China, também a Paquistão é realmente um fator central, né, na política externa. Então, a Índia, se ao mesmo tempo tem todas as potencialidades, tem também seus limitantes, né, como país em desenvolvimento, como potência emergente. E aí eu só coloquei 2 casos aí para ilustrar um pouquinho como funciona essas potencialidades limitantes, né? Por exemplo, no caso do Covid, né? Aí, quando eclodiu, né? Logo no início, a Índia se colocou numa posição bem fortalecida, digamos assim, porque ela era o maior produtor de vacina, né? Produz 60% das vacinas do mundo, maior produtor de medicamentos genéricos, né? Então, ela teve uma contenção inicial da pandemia que foi muito bem sucedida, com um custo social enorme, né? Porque o governo decretou do dia para a noite um lockdown assim, de verdade, né? Não é um lockdown, né? Mais ou menos. Lockdown que assim, foi com fiscalização nas ruas, né? Até muita discriminação, né? As pessoas levando paulada, né? Abusos, obviamente. Esses internos que de repente ficaram sem trabalho nas cidades e foram voltar para suas vilarejos e não tinham como, né? Tiveram que andar milhares de quilômetros. Enfim, mas, né, foi muito bem sucedido em conter, né, a primeira onda da pandemia. E até muitas vezes falava, mas é porque né, nossa tradição da Ayurveda, né, faz os indianos tenham, né, sejam mais imunes, não sei o quê. Enfim, né, depois veio a segunda onda. E nesse contexto, eles desenvolveram uma vacina própria, né? O país em desenvolvimento desenvolver para vacina. Começaram a doar, exportar vacinas. Hoje até mais de 95 países, não, 95 países exatamente, eu estava checando. 95 países, né? Estava doando vacina até para todos os seus vizinhos que não tinham condições de pagar, né? E até mostrando como uma linha de política externa, né? E co-Patrícia foi um dos proponentes do waiver no acordo de TRIPS da OMC, né? Para quebrar as patentes das vacinas, desafiando a status quo. Mas aí depois, quando veio a segunda onda, né, em abril de 2021, agora, o que aconteceu? O país virou epicentro, né, realmente foi devastador. Eu estava no momento em Delhi, foi assim, muito triste ver o que estava acontecendo com o país, todos os hospitais realmente lotados, né, veio na mídia internacional, né, os corpos que estavam assim, não tinha nem como desovar os corpos, né, queimados. E o que aconteceu? Eles tiveram que backtrack, né? Então, viram que vacinar uma população, eles têm o maior programa de vacinação do mundo, mas vacinar 1,38, né, pessoas é muito desafiador. Então, suspenderam as exportações de vacina, as doações, e passaram toda a produção para atender a sua população local, né? Hoje, acho que eles anunciaram que vão retomar, né, porque hoje os níveis da pandemia já sofreram uma baixa, que vão retomar essa exportação.
e doação, né? Mas não, vem com custo, né? Vem com custo porque teve que suspender, né? Você colocou como país eu estou dando para os meus vizinhos e depois, quando a coisa apertou em casa, não teve condições. E no Afeganistão, acho que a gente pode falar mil horas sobre o Afeganistão, mas eu só vou só para pincelar. Tá ali do lado, né? Então eles têm uma preocupação direta, né? Tem uma influência direta no que acontece no Afeganistão, afeta a Índia, principalmente em termos de segurança, né? Eles têm muito medo que se torne uma plataforma para ataques terroristas. E, obviamente, com essa anti-islâmicas que o governo tem patrocinado, gera uma tensão muito forte, né? Mas aí eles consideram visto agora para os refugiados afegãos, mas já começou aquela discussão, mas é para todo mundo, acho que a gente tem que privilegiar os sikhs, os hindus, né? Outras minorias religiosas, já começou a fazer distinção ali para evitar, né, a chegada de muçulmanos. O governo tem um back channel lá, uma conversa com o Talibã, óbvio que vai ser os últimos a reconhecer o Talibã, mas eles têm um diálogo, né? E parece que o próprio governo indiano que vazou a informação de que eles se encontraram secretamente. Esse é o que se diz. Então, ao mesmo tempo em que a Índia se coloca como um ator na Afeganistão, seu papel de influência é limitado, né? Enquanto os impactos internos no balanço regional são significativos. Né? Agora, acho que o último slide. Bom, então, só para terminar, né, acho que a Índia é um bom exemplo de como essas potências emergentes que estão se colocando aí nessa nova ordem global tem todas as contradições, tem todos os limitantes, mas eu acho que é interessante ver como elas acabam tendo um efeito perturbador da ordem, né? Então, ela acaba... A Índia não quer só entrar na ordem e dançar conforme a música, né? Ela questiona, né? Ela questiona o status quo, né? Então, ela emerge como uma potência que quer ver mudança na ordem internacional, ela quer ver o fortalecimento do multilateralismo, né? Ela quer um aumento da voz dos emergentes, né? Ela desafia o status quo, como, por exemplo, né, a questão do waiver do TRIPS, né, para as vacinas, né? Como a Priscila falou, os Estados Unidos, toda a economia foi montada em cima de um sistema de patente de inovação, né, que precisa defender aqui. Então, para os Estados Unidos irem contra, eles podem até mais para frente flexibilizar, depois que as farmas estiverem satisfeitas com os seus lucros, mas não vai partir dela, né, a iniciativa, não vai ter que ter muita pressão interna e externa. Agora, ainda se coloca não, como desafiador dessa ordem, né, porque que tem que privilegiar, né, as patentes, que os lucros de empresas, enquanto as pessoas estão morrendo. E isso ela coloca... bom, eu acho que o primeiro ponto ali que eu esqueci de mencionar, que a Índia é um país de tradição democrática, uma população bastante diversa. Eu acho que, claro, essa tradição democrática a gente tem que matizar, porque o novo governo realmente, o reeleito, né, no caso o Modi, ele tem muitas medidas autoritárias, cerceamento a jornalistas e perseguição a minorias e tudo mais, mas é um país de tradição democrática, que, né, nunca passou por um golpe como... Teve um estado de emergência, né, mas como nós na América Latina, né? Bom, esse efeito perturbador que tem as potências de emergência, ela abre espaço para concentração para o Brasil, né, que também se coloca nessa posição, né? Então, em fóruns como o BRICS, o IBAS, né, que é a Índia, Brasil e a África do Sul, em outros fóruns temáticos como o clima, o G20 financeiro, a OMC, né, ter o aumento dessas vozes, da voz de potências como a Índia, ela abre uma série de possibilidades de cooperação para o Brasil, em diferentes geografias, em diferentes geometrias, né? E diferentes fóruns que acaba dando mais espaço para vozes dissonantes do establishment, né?
que é estabelecido pela ordem criada pelos Estados Unidos, pela União Europeia, basicamente. Então, se coloca como um país questionador, né, nessa hora. E, bom, é isso. Eu acho que, não sei se deu para dar, eu queria dar só uma pincelada de onde ainda se vê no mundo. Espero que tenha ajudado um pouco a compreensão e agradeço aqui o espaço para poder compartilhar essas impressões com vocês todos.